Diabos e demônios na Bíblia. Vamos abordar neste vídeo o conceito, possibilidade de existência e ação do diabo ou personificação do mal, assim como outros nomes de seres e entidades maus que são mencionados na Bíblia. Há uma grande confusão, que aumentou através da história, em relação ao que se denominou de personificação do mal, ou de seres espirituais maus ou de anjos que se rebelaram contra Deus. Deu-se o nome de diabo, Satã, Satanás, Lúcifer, demônios, Belial, Belzebu, Asmodeu, príncipe das trevas, etc. Alguns teólogos afirmam que o tema pertence à revelação na Bíblia, ou seja, Deus estaria revelando aos homens sobre a existência de tais seres. Na realidade, o conceito de um ou mais seres sobrenaturais maus não faz parte da revelação bíblica. Muitos são nomes de deuses e entidades de outros povos da época, como os gregos e babilônios, que influenciaram a cultura judaica. Ou são metáforas e símbolos para designar o mal, o pecado e tudo o que nos afasta de Deus. O maniqueísmo, ou filosofia dos opostos, de que se existir um Deus bom, então deve existir um Deus mau, diabo, é totalmente contrário ao cristianismo. No cristianismo, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E o mal não tem uma personificação de um ser. Deus deu livre-arbítrio a todos para buscarem a graça ou o pecado, o que nos afasta de Deus. Porém, a misericórdia de Deus é infinita, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia foi escrita numa linguagem de estilo oriental e cheia de metáforas. E nesta linguagem simbólica de tudo que nos afasta de Deus, encontramos na Bíblia a serpente do paraíso. Representava tudo que pode nos afastar do plano de Deus. A história de Adão e Eva é simplesmente uma lenda para transmitir a doutrina religiosa do pecado original de toda a humanidade. Asmodeu trata-se de Aesma-Deva, o deus Fúria, o mais perigoso dos deuses na religião de Zaratustra, que os hebreus converteram no mais perigoso dos demônios. Satã ou Satanás. 15 vezes aparece a palavra Satã ou Satanás no Antigo Testamento e mais 6 vezes na forma verbal, satanizar. Satã ou Satanás significava inimizade com Deus, o mal, a dor, a tentação, a doença, e não um ser sobrenatural maligno. No livro de Jó, inicialmente, Deus permite a Satanás que tire tudo de Jó e até sua saúde. Jó, capítulo 1, versículo 2. Dá a impressão, pela leitura ao pé da letra, que Satanás é um ser sobrenatural e que Deus está apenas permitindo sua ação maligna. Mais adiante, Jó 1:21, Jó afirma: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ora, foi Satanás ou Deus que tirou os bens e a saúde de Jó? Em Jó 5:17-18. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida, se golpeia, sua mão cura. Ora, Deus fere? Deus golpeia? Não era Satanás? Em Jó 6:4. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Se estes versículos forem lidos ao pé da letra, sem a devida interpretação teológica, é Deus que está castigando. Em Jó 5:6-7. Pois o mal não sai do pó, e o sofrimento não brota da terra. É o homem quem causa o sofrimento, como as faíscas voam no ar. Aqui lemos claramente que quem causa o sofrimento não é Deus nem Satanás, mas o próprio homem. A Bíblia é repleta dessa linguagem simbólica, usada para ensinar. Por isso, a Bíblia deve ser interpretada levando em conta a cultura e o estilo de linguagem das diversas épocas em que foi escrita. Jó 42:16. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. 140 anos significava uma vida longa, e não para dizer que viveu exatamente 140 anos. Assim, Satanás na história de Jó também é simbólico e significa todos os problemas que temos na vida e que justificamos para nos afastar de Deus.
Ensinamento central do livro de Jó. Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, em quaisquer que sejam as dificuldades da vida, depositemos nossa confiança em Deus, que seja louvado o nome do Senhor, e vivamos em sua graça. No Novo Testamento, voltaram alegres os 72 discípulos, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submeteram no teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10, 17 e 18. Para os discípulos, Satanás e os demônios eram coisas completamente diferentes. Demônios eram entidades que causavam as doenças internas, não visíveis, e Satanás significava o mal, a inimizade com Deus. A frase ou visão de Cristo tem um significado religioso, profético, da vitória do cristianismo sobre o mal. Quando se diz que Satã entrou em Judas, Lucas 22, 3, João 13, 27, ou em Ananias, Atos 5, 3, se faz referência ao pecado voluntário. Diabo. Com essa palavra e com a forma verbal, endiablar, substitui-se às vezes a palavra Satã e o verbo satanizar na tradução ao grego do Antigo Testamento feita pelos estudiosos, chamados 70, que traduziram o Antigo Testamento ainda antes de Cristo em Alexandria. Diabo procede de dia, através de ibalo, expulsar. Todas as religiões pagãs falavam de guerras de deuses. Essas religiões e culturas pagãs influenciaram os judeus através do livro de Enoque, um livro de lendas que não está na Bíblia, século II a.C., que falava de guerra de deuses. Mas os judeus acreditavam em um só Deus e não em mais deuses, então transformaram em guerra de anjos. E esta lenda entrou na mentalidade popular dos cristãos. O Apocalipse é um livro metafórico e escrito numa época de perseguição aos cristãos. No capítulo 12, fala de dragão, serpente, bestas, batalha nos céus e até a terra. No versículo 16, assume a figura de um ser. São João usa os diversos simbolismos para se referir ao futuro dos cristãos. Lúcifer. Uma única vez aparece no Antigo Testamento, na tradução chamada Vulgata, a palavra Lúcifer. Isaías compara a queda do rei Nabucodonosor, um rei muito brilhante, com a queda de Helel Ben-Shahar no original hebraico, Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra tu, que prostravas as nações. Isaías 14, 12. A palavra Lúcifer significava a estrela da manhã, a estrela que mais brilha no céu à noite e desaparece rápido, e hoje sabemos que é o planeta Vênus. Lúcifer não tem nada a ver com o anjo rebelde e nem com o príncipe dos demônios. Os cristãos entenderam Lúcifer, uma estrela que cai rapidamente com um anjo que caiu do céu em um anjo rebelde, e o fez príncipe dos anjos rebeldes. Lúcifer significava apenas a estrela que mais brilha no céu à noite. São João, no Apocalipse, diz de Jesus, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E durante séculos a igreja, no solene canto pascal, o Exultet, também compara Cristo ressuscitado com a estrela brilhante da manhã. Belialou Beliar, na forma grega. Aparece 27 vezes no Antigo Testamento e mais uma no Novo Testamento. Era o deus cananeu do mundo subterrâneo e representava o mal, a inimizade, o pecado. O Deuteronômio 13, 14 expressamente explica essa metáfora quando chama Beliais as pessoas inúteis, vagabundos, como origem do mal. E também São Paulo. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Beelzebu, Mateus 12, 24, Lucas 11, 15. O deus das moscas e da sujeira na religião de Zaratustra. Baal, etimologicamente, significa o príncipe.
e assim foi convertido pelos israelitas em o príncipe dos demônios. Mas em hebraico, Zebul significa casa. Por isso, Jesus disse assim: o Senhor da sujeira, quando do deserto volta à casa e a encontra limpa. As possessões demoníacas. Abordamos este tema de forma mais detalhada em outro vídeo. No Antigo Testamento não há nenhum caso descrito de possessão demoníaca. A palavra demônio, ou daimon, ou daimones no plural, em grego, ou algum equivalente em hebraico, não aparece nunca no original de todo o Antigo Testamento. Só na tradução dos 70 que substituem por demônios, o que no original são sátiros que dançam com sereias nas ruínas de Babilônia, Isaías 13, 21. Ou os ídolos adorados pelos pagãos, Sabedoria 106, 36, Isaías 65, 3, etc. No Novo Testamento há muitos casos de possessão por demônios, mas os judeus da época consideravam demônios como entidades que causavam doenças internas, e não como diabos ou anjos rebeldes, como os demônios são considerados hoje. Nunca há na Bíblia possessões por Satã, pelo diabo, por Lúcifer, por Belial, por Asmodeu, etc. As possessões são unicamente do demônio ou termos equivalentes. Nunca o demônio tenta, quem tenta é o diabo ou Satã. Os gregos e romanos atribuíam a um daimon, a um deus de segunda categoria, as doenças internas ou sem aspecto externo. Surdos, mudos, gagos, loucos, epilépticos, etc., sempre são chamados endemoninhados. As doenças com aspecto externo não eram atribuídas aos demônios, corcunda, mão seca, cegos com alteração visível nos olhos, etc. A ação dos demônios. Ação direta de um ser sobrenatural em nosso mundo somente de Deus. E essas ações diretas de Deus são os verdadeiros milagres. E os milagres são a prova, a assinatura de Deus para confirmar sua revelação e sua doutrina. Não existe milagre atribuído ao diabo, nem de qualquer outro ser hipotético. As tentações do diabo. Muitas pessoas e religiosos afirmam que as tentações seriam ações indiretas do diabo no campo moral. O ser humano tem historicamente o hábito de não se responsabilizar pelos erros e de não assumi-los, ou também de querer compartilhar a culpa com outros ou dizer que foi influenciado para cometer tais erros. Daí, observamos como o conceito de tentação se acomodou e encontrou terreno fértil na humanidade, desde a história contada de Adão e Eva até nossos dias. É muito mais fácil e cômodo dizer que foi tentado do que assumir plenamente seus atos. As tentações no conceito religioso são atrações para o pecado. Mas essas atrações vêm da própria fragilidade humana. O próprio Cristo sentiu tentações no deserto, demonstrando seu lado humano. Tiago 1:12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque, depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. É a inclinação a gozar os bens e prazeres terrestres. 1 João 15:16. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Jesus falou de forma muito clara. O que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas estas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que o tornam impuro. Marcos 7, 20 e 23, Mateus 15, 19. Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, mas o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Mateus 12, 34. Conclusão. Não existe personificação do mal.
Não existem diabos, demônios, etc. Anjos que negaram a Deus pode existir no campo teológico devido ao livre-arbítrio que Deus dá a toda criatura. Os nomes desses seres hipotéticos na Bíblia, em parte são influências de outras culturas da época e em parte são símbolos para expressar o mal, o pecado, o que nos afasta de Deus. As tentações são atrações para o pecado e vêm da fragilidade humana e não de um ser maligno imaginário. O ser humano é autor e responsável por seus erros.